Bom, hoje eu vim aqui falar um pouco nesse vídeo aqui de forma aleatória, mas tudo que eu trazer aqui é de extrema importância. Não só para mim, mas para todos que queiram evoluir, que queiram melhorar de vida em todos os aspectos. Eu já falei uma vez sobre isso. Nós vivemos em pelo menos 4 mundos distintos, que são ele emocional, mental, espiritual e esse físico. Só que muitas pessoas acreditam que apenas o mundo físico é o real. Elas não estudam sobre a mente humana para entender como funciona a mentalidade. Elas não entendem as suas emoções, porque que agem da forma que agem. Elas não buscam espiritualidade, entender como surgimos, por que estamos aqui, né? Se Deus existe ou não existe, por que Deus quer que você haja de uma forma, qual é o propósito de Deus na sua vida. Então, assim, espiritualmente, e elas agem apenas no mundo físico, achando que a vida é isso. Passa um dia, passa outro, até chegar ao fim da vida, você morrer e virar pó e simples, acabou. Sendo que a vida é muito mais do que isso. E somos muito mais do que apenas um corpo. Eu gosto muito de fazer uma analogia, eu até já mencionei isso, na cidade que eu moro, uma cidade pequena, e quando alguém morre, anuncia. Aí a pessoa que está anunciando, né, no carro de som, fala assim, né, que o corpo de fulano de tal está lá velando em tal lugar, tal local. Ou seja, o corpo de, ou seja, nós temos um corpo, mas não somos um corpo. Nós somos muito mais do que apenas um corpo físico. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Só que muitas vezes as pessoas acham que nós somos humanos e só, quando na verdade somos muito mais do que isso. E por que eu quis fazer esse paralelo antes de tudo? Antes de falar sobre muitos temas aqui. Porque o mental, ele influencia diretamente sua vida. O emocional influencia diretamente sua vida. E o espiritual influencia diretamente sua vida. E o físico é um reflexo apenas de todos os outros três. Quando você está mentalmente, espiritualmente e emocionalmente bem, seu semblante muda. Quando você está mal, seu semblante também muda. Por isso que a Bíblia diz, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor no coração o espírito se abate. Porque depende do que você esteja passando, às vezes você está perfeitamente, fisicamente está perfeito, sem nenhuma sequela, sem nenhuma doença, sem nenhum trauma, mas emocionalmente, mentalmente, talvez você está destruído. E um tempo atrás eu até falei sobre isso já num vídeo que antigamente as pessoas acreditavam, quando a Bíblia falava assim, coração, que falava do nosso órgão que bombeia sangue. Mas o coração, dito na Bíblia, não é o órgão que bombeia sangue, mas sim nossa mente. Por isso que a Bíblia diz que o que sai do coração é o que amaldiçoa o homem. Porque o que sai da sua cabeça, dos seus pensamentos, é o que faz você errar, que faz você sair do caminho de retidão, que faz você cometer coisas ruins, porque o gênero humano é ruim. Eu sempre falo sobre isso. Não existe nenhuma pessoa boa nesse mundo, nenhuma. O que existe é pessoas que estão mais próximas de Deus e outras mais longe. Pessoas que têm um coração bondoso porque Deus está sempre próximo, abençoando, cuidando, e mesmo no momento de dificuldades, ela entende que tudo é propósito de Deus. E a gente tem que entender que a nossa mente, muitas vezes ela não diz o que é verdade. Tem até muitas coisas na neurociência que falam sobre isso. Viés de confirmação, né? Que é uma coisa bastante interessante. Atenção seletiva. Atenção seletiva, por exemplo, é quando a mente ela foca em algo que você, de algum modo, se mostrou propenso a gostar, a querer, e ela ignora todo o resto. Então, quando alguém se torna importante para você, quando algo se torna importante para você, você normalmente passa a enxergar isso, porque a atenção seletiva, a mente entende que aquilo é importante e ela passa a centralizar, a selecionar.
Então, muitas vezes você está vendo alguma coisa, achando que é verdade, sendo que, na verdade, aquilo é só um recorte da realidade. Da mesma forma, é o viés de confirmação. Quando você passa a acreditar muito em algo, você passa a buscar alguma coisa que corrobore com aquela verdade que você quer que seja verdade. Mas entenda, nem tudo que a sua mente diz, ou que sua mente acha, ou que sua mente percebe é verdade. Às vezes seja só um pequeno recorte da realidade. E muitas vezes também pode ser influência, porque a todo momento somos influenciados. Tem gatilhos mentais que pode te influenciar, o meio que você está te influencia. Talvez por isso a Bíblia diz, né? E a Bíblia é um manual de instruções que as más companhias corrompem os bons costumes. Porque quando você anda com pessoas boas, você vai se tornar uma pessoa boa. Quando você anda com pessoas ruins, você vai se tornar uma pessoa ruim. Não acho que você vai mudar alguém ruim. Não vai. Tem uma frase muito interessante que eu gosto bastante que diz assim: ande com os bons e será um deles. Ande com os ruins e será pior do que eles. A Bíblia diz também que aos julgadores, né, que com a medida que vós medides, vos medirão também. Então tome muito cuidado com sua régua, com sua forma de julgar ou de pegar apenas relatos desconexos e atacar algumas pessoas. A Bíblia condena isso. A Bíblia condena falso testemunho, a Bíblia condena a mentira, a Bíblia condena a fofoca. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso influencia na vida. Quando você ataca alguém, por mais que você ache que não, mas quando você fofoca e fala mal de alguém, você está atacando essa pessoa. E espiritualmente isso tem consequências graves para você. Naquele momento talvez não, mas depois volta para você. Porque tudo que nós plantamos nessa vida nós vamos colher. E quando eu iniciei esse vídeo falando dos 4 mundos distintos que nós vivemos, pelo menos esses 4, espiritual, mental, emocional e o físico, que é um reflexo dos outros 3, eu queria só demonstrar o seguinte, que tudo que está acontecendo no seu mundo físico tem a ver com alguma coisa do seu mundo espiritual, do seu mundo emocional, do seu mundo mental, ou até dos 3. Pode ser que você esteja mal nos 3. Pode ser também que você esteja muito bem nos 3 e por isso a vida está espetacular. Mas a verdade é o seguinte, quanto mais você está próximo de Deus, quanto mais você busca a palavra, mais você vai ficar forte mentalmente, mais você vai ficar forte emocionalmente. Então, basicamente, o que eu posso indicar é que você busque a Deus com todas as suas forças. A Bíblia diz, né? Buscar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você busca a Deus sobre todas as coisas, por mais que te aconteça coisas ruins, mazelas, e isso é natural dessa vida, mesmo assim você continua firme, você continua intacto, você continua na sua caminhada. Eu gosto muito de algumas frases, porque algumas frases trazem muitas reflexões. Uma delas, que talvez eu tenha gravado na mente e tenho entendido, é: se você está atravessando o inferno, não pare. Porque se você parar, você fica no inferno. Você parar é você se render. É você a achar que você não é capaz de sair daquilo, mas você é capaz. E você é capaz, e você faz sua mente acreditar que você é capaz de mudar aquela realidade, de mudar aquele conceito, de mudar aqueles rótulos que te colocaram. Então não pare, porque se você parar, você fica no inferno. Mas se você não parar, daqui a pouco você sai. Porque Deus está te guiando na sua caminhada. Busca andar sempre em retidão. Busca andar em integridade. Porque por mais que façam coisas contra ti, por mais que tentem coisas contra ti, Deus não vai deixar prosperar. A maldade não prospera
para aqueles que andam segundo a retidão de Deus. Então, por mais que em algum momento você possa ter caído, mas Deus está te levantando. E se lá atrás te derrubaram, é Deus que vai te levantar. E vai falar, e vai colocar você em um local muito melhor. Vai te abençoar. Mas você tem que entender que você precisa se render a Deus, se entregar a Deus. E entender que esse mundo aqui, ele é injusto mesmo. Se te aconteceu injustiça, não abaixe a cabeça. Nunca devemos, grave isso, nunca devemos nos envergonhar de ter sido injustiçado. Nunca devemos nos envergonhar de ter sido injustiçado. Então não abaixe a cabeça, siga firme. E se você errou, peça perdão a Deus. Se arrependa, porque eu tenho certeza que Deus vai te perdoar e vai te abençoar. Vai colocar um caminho muito melhor na sua vida. Que nós somos seres humanos e falhos, erramos. Eu erro, você erra. Então, peça perdão a Deus e siga seu caminho, sem derrubar ninguém, sem julgar ninguém, sem ferir ninguém, sem machucar ninguém. E quando acontecer por algum deslize, peça perdão e siga. Porque Deus conhece, Deus sonda os corações. Quando Deus sonda os corações, Ele sabe no seu íntimo o que você sente, o que você passou, e Ele vai, com certeza, fazer justiça no momento certo. Basicamente é isso. Para finalizar, eu gosto muito de uma frase do Thiago Brunet que diz assim: que o elogio e a crítica têm o mesmo poder, o de te paralisar. Então tome muito cuidado, porque pode ser que você esteja atravessando o inferno e alguém está tentando te paralisar. Vão tentar primeiro com críticas, dizendo que são críticas construtivas, mas nunca acredite em críticas construtivas de quem não construiu nada. Porque quem construiu alguma coisa, ela não te critica, ela te apoia, ela te levanta, ela te ajuda. Então, pessoas que construíram alguma coisa, em qualquer área da vida, ela não vai te criticar, ela vai te aconselhar, ela vai te mostrar um caminho, ela vai te mostrar que daquela forma talvez seja melhor. Então, quando alguém te critica, pode ter certeza que é para destruição, porque quer te destruir, quer te paralisar. E às vezes você está atravessando o inferno e alguém te paralisa com a crítica e você continua nesse inferno. Então não pare, continue caminhando, continue sua jornada. E é nessa de continuar, de mostrar que você é resiliente, que você é perseverante, que você vence. Vence as adversidades da vida, vence as pessoas que querem te destruir, porque a maior vingança é exatamente isso: continuar crescendo, continuar prosperando apesar das dificuldades e apesar de tudo que fizeram contra você. E na sequência, elogios. Então o Thiago Brunet diz que tanto a crítica quanto o elogio têm o mesmo poder de paralisar. E muitas vezes, quando percebem que não conseguem te paralisar com críticas, porque você é resiliente, você é perseverante, vão começar a te elogiar. Porque aí entra a questão do ego, né? Ah, eu sou bom. Questão do orgulho. Nossa, que sou extraordinário. Mas eu quero te dar um conselho. Não acredite também nos elogios. Agradeça, mas siga. Porque o elogio tem o poder de te paralisar também. De você achar que você é melhor do que você é. De você achar que você é melhor do que alguém nessa terra e você não é. Pode ser que você seja qualquer coisa nessa terra. Presidente, alguma coisa na justiça, rico, sei lá, algum cargo de uma empresa relevante, ter um status, ser influência, ser famoso. Mesmo assim, você não é nada. Porque, inevitavelmente, você vai voltar a ser pó. Do pó viemos e ao pó
tornaremos, independente de status, de dinheiro, de cargos, de relevância. Todos nós, pobre e rico, nível social alto, nível social baixo, dono de empresas, empregado, todos voltaremos ao pó e prestaremos contas àquele que de fato é o Senhor de tudo e de todos, que é o Senhor Deus. Então, seja apenas uma pessoa cada vez mais consciente, independente e livre, porque a liberdade não está em aceitar imposições. A liberdade está exatamente em não aceitar imposições, em não aceitar que a mentira, a injustiça, a deslealdade, a desonestidade vençam. Nós, como seres humanos que andamos em retidão, temos que lutar contra a injustiça, temos que lutar contra a desonestidade, temos que lutar contra coisas que faz com que os princípios de Deus sejam descontinuados. Então, que a gente entenda que Deus quer que a gente siga, que a gente seja exemplo vivo da misericórdia dele, que sejamos um pequeno Cristo, que sejamos, às vezes a gente não consegue, porque nós somos falhos, ser perfeito como Cristo, mas que a gente busque pelo menos ser, que a gente entenda que a gente tem que tentar seguir em retidão, e quando a gente errar, quando a gente cair, que a gente busque pedir perdão, se levantar e continuar, porque é isso que faz a gente se tornar um vencedor. Levantar quando cair. Eu nunca vou baixar a cabeça, por mais que façam coisas contra mim, por mais que tentem coisa contra mim, por mais que sejam injustos contra mim, porque eu sei que Deus está do meu lado, porque eu sei que Deus me protege, e por mais que eu erre, eu sei que Deus é misericordioso, e quando eu me arrependo de corpo e alma, de verdade, e peço perdão a Deus, eu sei que Ele me perdoa. E a gente entende que se arrepender é muito importante. A gente é falho e vai errar, mas o grande problema não é errar, é se manter no erro. Então que a gente entenda que errar faz parte, mas que a gente se arrependa e não volte a errar, não volte a cometer aqueles deslizes. Então é isso. Eu quero convidar você a buscar se fortalecer espiritualmente. Leia a Bíblia, ore, converse com Deus todos os dias, sabe? Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, Deus pode te ajudar. Talvez eu não possa, talvez outra pessoa não pode, mas Deus pode. Talvez um vídeo como esse possa até te ajudar, mas é Deus, na sua infinita bondade, que pode te curar, que pode transformar a sua vida. Busque também entender sobre sua mente, entender que nem sempre o que você acha que é verdade, nem sempre aquilo que a sua mente diz que é verdade. Muitas vezes a nossa mente, ela trabalha contra nós, por programações passadas, por influências do nosso meio. Então que a gente entenda isso, que nós temos que reprogramar nossa mente, buscar novos caminhos, novas companhias, novos ambientes, porque se você continua fazendo sempre a mesma coisa, vivenciando sempre a mesma coisa, andando sempre nos mesmos lugares, é inevitável, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você tem hoje. E a pergunta que fica é: o que você tem hoje de resultado é o que você realmente quer? É o que você realmente buscou lá atrás? Há 5 anos atrás, quando você imaginou sua vida, chegando agora em 2025, era isso que você imaginava para sua vida? Se era, maravilha. Mas se não era, que tal buscar novas realidades? De pessoas, de ambientes, de propósito.
né? E também buscar se fortalecer emocionalmente. Somos seres humanos. E somos seres humanos porque somos emocionais. Se nós não tivéssemos emoções, seríamos apenas um robô. Eu gosto muito de um filme que chama... Agora esqueci o nome do filme. Equilibrium, lembrei. Esse filme é muito interessante, porque nesse filme eles criam uma pílula e essa pílula ela inibe as emoções. Então você passa a não ter raiva, a não ter ódio, a não ter desprezo, a não ter nojo, ou seja, sempre sentimentos ruins. Mas também você passa a não ter amor, alegria, né? Simpatia. Então você passa a se tornar um robô. Você todo dia sai, vai trabalhar no filme, faz sempre as mesmas coisas, volta para casa, deita, dorme, no outro dia a mesma coisa. E no final das contas você não sabe nem por que está vivendo, por que você está ali, porque você não tem emoções. Até que em um certo momento a pessoa para de tomar a pílula e ela passa a ficar mais feliz, alegre. Ela entende que a vida é muito mais abundante do que aquilo que eles estavam vivenciando. Muito interessante esse filme, vale a pena assistir. Equilibrium. E por fim o mundo físico, né? Que é um reflexo dos outros três. Então quando você busca espiritualmente estar bem, e mentalmente estar bem e emocionalmente estar bem, isso vai refletir no seu mundo físico. Então você vai buscar se exercitar, vai buscar se alimentar bem, vai buscar fazer coisas na questão do lazer que te agreguem, né? E isso tudo fisicamente vai mostrar. Mas é preciso você primeiro estar bem nos outros três mundos. Porque se você não estiver bem nos outros três mundos, isso vai transparecer no seu mundo físico inevitavelmente. Então é isso. Se fortaleça. Busque se fortalecer. Ande com pessoas boas, como eu disse aqui nesse vídeo. Quando você anda com pessoas boas, se torna um deles. E quando você anda com pessoas ruins, se torna pior do que eles. Então, ande com pessoas boas, né? Frequente ambientes producentes para o seu crescimento, para a sua alegria, para a sua felicidade, né? Então, ande em companhia de pessoas boas, frequente bons locais que agreguem valor à sua vida. Evite locais que denigrem a imagem de outras pessoas, enfim. E busque a Deus sobre todas as coisas, principalmente isso. Se você buscar a Deus sobre todas as coisas, todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. É o que diz a palavra. E eu tenho certeza que se você buscar a Deus sobre todas as coisas, você vai entender que as outras coisas que você precisa são infinitamente irrelevantes. É isso. Um abraço a todos, que Deus possa nos abençoar e que esse vídeo possa trazer algumas reflexões para você, possa ter te ajudado de alguma forma. Deus abençoe e até o próximo vídeo.